O Lago Sombrio sempre foi mais do que apenas um lugar no mapa. Era um sussurro entre os aldeões, uma advertência nas histórias de fogueira. Ninguém falava abertamente sobre ele, mas todos sabiam. Algo estava errado com aquelas águas profundas e geladas. Eu cresci ouvindo essas histórias. Os desaparecimentos, os sussurros na neblina e a lenda da criatura que habitava o fundo do lago. Diziam que era uma antiga deusa da água, adorada por tribos que desapareceram há séculos. Ela protegia o lago e os aldeões ao redor, até que foi traída por aqueles que juraram venerá-la. Enfurecida, ela amaldiçoou o lago e, segundo a história, tornou-se um monstro. Para mim, era tudo um conto inventado para assustar crianças. Mas, recentemente, algo mudou. Jovens aventureiros começaram a desaparecer. Primeiro, foi um grupo que se perdeu na floresta ao redor do lago. Depois, um pescador que foi encontrado apenas com o barco vazio, flutuando à deriva. Quanto mais eu lia as notícias, mais sentia um chamado inexplicável. Decidi ir até a aldeia mais próxima do lago. Queria respostas. Algo naquela lenda mexia comigo, como se houvesse uma verdade escondida sob os sussurros. A aldeia era isolada, envolta por árvores densas e uma névoa que parecia nunca dissipar. As pessoas eram reservadas, os olhares desconfiados. Quando mencionei o lago, os rostos mudaram. Não era medo comum, era pavor. Um homem idoso, sentado na varanda de sua cabana, me chamou. Sua voz era fraca, mas suas palavras foram claras. Você não deve ir até lá. O lago tem olhos, e ela não esqueceu. Quem é ela? Perguntei, tentando não soar cético. Ele hesitou. Era uma deusa. Agora é algo que nem o diabo ousa nomear. Aquilo não me convenceu, mas aumentou minha curiosidade. No dia seguinte, com uma mochila nas costas e uma lanterna em mãos, comecei a trilha que levava ao lago. O caminho era escuro, mesmo durante o dia. Árvores antigas formavam uma espécie de túnel, e o silêncio era quase insuportável. Quando finalmente alcancei as margens, o lago estava exatamente como nas histórias. Suas águas eram calmas demais, refletindo a névoa ao redor como um espelho. Mas algo estava errado. Eu podia sentir. O Lago Sombrio parecia observar. Suas águas imóveis refletiam não apenas a névoa, mas algo mais. Algo que eu não conseguia ver, mas sabia que estava lá. O silêncio ao redor era opressor, como se até os pássaros evitassem aquele lugar. Caminhei pelas margens, tentando ignorar a sensação de ser observado. Cada passo fazia as folhas secas sob meus pés estalarem, e aquele som parecia alto demais no vazio. Quando cheguei ao pequeno pier, me ajoelhei e toquei a água. Era fria como gelo, o tipo de frio que penetra na pele e atinge os ossos. Retirei a mão rapidamente, sentindo um arrepio subir pela espinha. Foi então que ouvi pela primeira vez um sussurro. Não era o vento. Era baixo, quase imperceptível, mas claramente uma voz. Olhei ao redor, esperando encontrar alguém escondido entre as árvores. Nada. Apenas a neblina e o silêncio. Quem está aí? Gritei, tentando soar firme, mas minha voz pareceu ser engolida pela imensidão do lago. Os sussurros continuaram, desta vez mais claros. Eles vinham da água. Inclinei-me, tentando escutar, mas o som era indecifrável, como uma língua antiga. Meu coração começou a bater mais rápido. De repente, algo na água chamou minha atenção. Um reflexo que não era o meu. Era uma figura feminina, com cabelos longos e escuros, pairando logo abaixo da superfície. Sua silhueta parecia quase humana, mas havia algo errado. Seus olhos brilhavam como faróis na escuridão da água. Dei um passo para trás, mas a figura desapareceu tão rápido quanto apareceu. Você veio até mim, sussurrou a voz, desta vez clara, direta e assustadoramente próxima. Olhei novamente para o lago e lá estava ela.
Não mais um reflexo, mas a própria criatura emergindo. Sua pele era pálida e escamosa, seus olhos brilhantes e sua boca, repleta de dentes afiados, formava algo que parecia um sorriso. Parei, congelado, enquanto ela se ergueu lentamente, a água escorrendo de seu corpo como um manto de sombras. Você não devia estar aqui, disse ela, com uma voz que era ao mesmo tempo doce e cheia de dor. Minha mente gritava para correr, mas meu corpo estava paralisado. Tudo ao redor parecia mais frio, mais escuro. E então ela riu, um som que parecia ecoar dentro de mim. Você quer saber a verdade, não é? Você quer saber a verdade? Repetiu a criatura, sua voz reverberando como um eco dentro do meu crânio. Eu queria correr, mas minhas pernas estavam enraizadas ao chão. Era como se o ar ao redor tivesse se transformado em algo denso, difícil de atravessar. Seus olhos brilhavam intensamente, me prendendo como um farol hipnotizante. Quem é você? Perguntei, minha voz mais fraca do que pretendia. Eu sou tudo o que sobrou do que fui, respondeu ela, sua forma se movendo com a água, como se não houvesse separação entre corpo e lago. Fui adorada, fui temida. Agora sou apenas uma fome que não pode ser saciada. Cada palavra dela parecia pesar sobre mim, mas algo em sua voz era diferente. Não era apenas malícia ou raiva, era tristeza, como se cada frase fosse um lamento. A fome por quê? Perguntei, tentando desesperadamente entender. Por justiça, por vingança, por libertação. Sua voz subiu e a água ao redor dela começou a se agitar, formando pequenas ondas que se chocavam contra o pier. Contei a mim mesmo que ela não era real, que era apenas uma lenda, um delírio causado pela solidão e pelas histórias que cresci ouvindo. Mas quando ela se aproximou mais, o frio ao redor ficou insuportável. Não era algo que minha mente pudesse inventar. Ela ergueu a mão, ou algo semelhante a uma mão, e apontou para mim. Você trouxe algo de volta, disse ela, com os olhos fixos em mim. Eu? Não sei do que você está falando, gritei, tentando me afastar. Mas a cada passo para trás, ela parecia mais próxima, sem sequer se mover. O sangue daqueles que vieram antes de você ainda mancha essas águas. Eles me traíram, e agora você faz parte disso. Eu não fiz nada, insisti, a voz beirando o desespero. Você veio até mim, assim como eles vieram. E como eles, você terá que escolher. Escolher o quê? Perguntei, mesmo sabendo que não queria a resposta. Sua boca se abriu, revelando fileiras de dentes afiados, mas sua voz soou mais suave desta vez, quase como um sussurro. Libertar-me, ou unir-se a mim. O lago exige sacrifício. A escuridão ao meu redor parecia se aprofundar e os sussurros começaram novamente, mais altos, mais claros. Eles não vinham apenas da água, mas das árvores, do céu, de todos os lugares. O que você quer de mim? Perguntei, minha respiração acelerada. Eu quero que você olhe para dentro. Antes que pudesse reagir, senti algo frio e molhado envolver meu tornozelo. Olhei para baixo e vi mãos saindo da água, puxando-me lentamente em direção ao lago. As mãos geladas apertaram meus tornozelos com força, arrastando-me em direção à água. Gritei e tentei me soltar, mas o frio era paralisante. Cada puxão parecia mais forte, como se o lago inteiro estivesse vivo, conspirando para me engolir. A criatura continuava ali, imóvel, mas seus olhos brilhantes pareciam me penetrar, lendo cada pensamento, cada medo. Olhe para dentro, mortal. Descubra por que o lago o chamou. Eu não entendia. Era um pesadelo, um delírio. Mas as mãos não eram imaginárias e a dor era real. A água fria já começava a alcançar meus joelhos quando gritei. Por que eu? O que você quer de mim? A criatura se inclinou, sua voz tão baixa que parecia um sussurro direto na minha mente.
Você carrega o peso de uma dívida que não é sua, mas o lago não escolhe em vão. Você veio até mim porque precisava. Agora deve decidir. Decidir o quê? Perguntei, já sem fôlego. O lago exige libertação ou sacrifício. Para que minha fome cesse, você deve escolher me libertar e quebrar minha maldição, ou tomar o lugar dos traidores que alimentaram estas águas com sua covardia. Suas palavras fizeram o tempo parecer parar. Libertá-la? E se isso trouxesse algo pior, mas tomar o lugar dela? Meu corpo inteiro tremeu, não só de frio, mas de pavor. Como posso confiar em você? Perguntei. Ela sorriu, um gesto que parecia ao mesmo tempo humano e monstruoso. Confiança é uma escolha mortal. Você não confia no lago. E ainda assim, está aqui. As mãos que me puxavam pareciam enfraquecer, como se aguardassem minha resposta. As águas ao redor ficaram agitadas, e os sussurros tornaram-se mais altos, agora formando palavras que eu quase compreendia. Então, algo mudou. A imagem de uma aldeia apareceu na superfície da água, uma memória enterrada. Eu vi as tribos antigas traindo sua própria deusa, aprisionando-a no lago para protegê-los de sua fúria. Vi o desespero nos olhos dela enquanto era traída. Eles me condenaram a isso, disse a criatura, suas palavras agora carregadas de dor. Mas eu não sou o único monstro aqui. As mãos ao redor dos meus tornozelos começaram a me soltar. A decisão era minha. Libertá-la significava desfazer séculos de tormento. Mas, e as consequências? Fugir, por outro lado, significaria que o lago continuaria faminto, levando mais pessoas com o tempo. Fechei os olhos, tentando encontrar uma resposta, mas quando os abri novamente, a criatura estava ainda mais próxima, seus olhos brilhando como dois sóis. Escolha, ou o lago escolherá por você.